Olá! Hoje gostaria de um pouquinho da sua atenção para conversar sobre a lâmpada. Isso, sobre a lâmpada. Quando falamos de lâmpada elétrica, rapidamente vem em nossa mente a lembrança de Thomas Edison, onde a ele é acreditado a invenção da primeira lâmpada elétrica. Mas isso já estudamos no nosso tempo de escola. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre uma lâmpada que muito provavelmente não nos foi ensinado no tempo de escola, que é a lâmpada utilizada no tempo do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que mostrasse um pouquinho de perto para que vocês tenham a compreensão de como era a lâmpada ou lamparina, como queiram chamar, no tempo do Senhor Jesus Cristo. Bom, sabemos que essa lâmpada que eu mostrei anteriormente, a sua fonte de alimentação é energia. Mas qual era a fonte de alimentação para essa lamparina no tempo de Jesus Cristo? Isso que eu gostaria de te explicar. Vemos nas passagens bíblicas que o Senhor Jesus Cristo foi várias vezes no Monte das Oliveiras, que a região onde Jesus caminhou, onde Jesus esteve, era uma região onde se tinha e se tem ainda muitas oliveiras. Pois bem, das oliveiras se colhia as azeitonas e levavam aquelas azeitonas até uma moinha de pedra. Essa moinha de pedra era de forma circular e um animal fazia com que ela fosse girando e aquela azeitona que estava abaixo daquela pedra, ela era amassagada e se transformava em uma pasta. Essa pasta ela era colocada em um cesto e levado, digamos, a uma nova máquina chamada de prensa de pedra. Essa prensa de pedra era uma madeira onde se colocava-se uma pedra em cima daquela madeira e aquela madeira descia amassagando aquela pasta de azeitona que estava embaixo dela. E ali saía-se um caldo, saía-se o azeite. Aquele primeiro azeite que saía, ele era utilizado na unção. Sim, como era um azeite considerado mais puro, ele era utilizado na unção de reis, unção de sacerdotes, nos templos na época de Jesus Cristo. Bom, aquela madeira, um segundo processo era colocado uma segunda pedra, e ela novamente fazia aquele processo onde se amassava aquela pasta da azeitona. E aquele segundo líquido, aquele segundo azeite que saía, ele era utilizado na alimentação das pessoas. Pois bem, somente o terceiro azeite, que era um pouquinho mais denso, digamos que um pouquinho mais impuro, ele era utilizado na alimentação das lâmpadas ou lamparina. Se colocava-se aquele azeite aqui no meio e ele era aquela fonte que iria alimentar um pavio onde se acenderia e teria aquela iluminação naquele ambiente ou naquelas casas no tempo de Jesus Cristo. Bom, muito interessante sabermos a importância do azeite. Sem o azeite, essa lâmpada seria como está agora. Não teria como exercer a sua principal função. Pois bem, na Bíblia, em Mateus 25, o Senhor Jesus nos conta a parábola das 10 virgens, que cita uma lâmpada e cita o azeite nessa parábola. É uma parábola um pouco mais extensa, então eu convido para que cada um de vocês tire um pouquinho do seu tempo e leiam, meditem essa passagem, que ela é muito interessante, tem muito a nos ensinar. Mas, resumidamente, o Senhor Jesus compara o reino do céu, a entrada no reino do céu, com as 10 virgens, onde tinha 10 virgens que foram se encontrar com o esposo. As 10 virgens tinham uma lâmpada como essa, mas somente 5 eram prudentes e as outras 5 eram loucas. Por quê? Porque não levaram o azeite. E essas que não levaram o azeite, se lermos e meditarmos naquela parábola, elas não entraram no reino dos céus. Quando elas voltaram, já não tinha, a porta já estava fechada. Pois bem, e o que isso nos tem a transmitir, a ensinar no nosso tempo? O Senhor Jesus estava ensinando que mesmo sendo virgens e mesmo tendo as 10 lâmpadas, que a lâmpada representa a palavra de Deus, a Bíblia, ou seja, mesmo as pessoas que servem a Deus, que estão dentro da igreja, elas não estão asseguradas para entrar no reino dos céus. Mas para entrar é necessário que não somente ouçamos e que tenhamos a lâmpada, mas que tenhamos o azeite.
E o azeite, na Bíblia, ele representa a presença do Espírito Santo. Então, por essa parábolas conseguimos entender que somente com o Espírito Santo é que conseguimos adentrar no reino do céu. Então, meditem nessa parábola, porque ela tem muito a nos ensinar. Ela fala de vida eterna, ela fala de salvação ou de perdição. E temos que focar isso, porque a nossa meta nesse mundo é conseguirmos morar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, pode surgir uma pergunta, mas como que eu tenho o Espírito Santo? O processo de Deus, ele se dá basicamente, resumidamente, em 3 etapas. Primeiro, o convencimento. Temos que ter a convicção que somos errantes, que somos pecadores, que necessitamos do nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação. O segundo processo é a conversão, um processo importantíssimo. Ela se dá visualmente, publicamente, através do batismo, onde nos manifestamos publicamente que estamos aceitando o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, mas principalmente ela se dá dentro do nosso coração. E aí, a partir desse momento que mudamos os nossos hábitos, que aceitamos em espírito e em verdade o nosso Senhor Jesus Cristo, e passamos a ter não mais os princípios éticos do mundo, mas os princípios éticos da palavra de Deus, e deixamos que ela molde o nosso caráter, o Espírito Santo habita em nós, porque ele tem comunhão com a luz, mas ele não tem comunhão com as trevas. Então precisamos mudar o nosso caráter, precisamos mudar o nosso agir, para que assim comecemos uma santificação guiada pelo Espírito Santo. Que essa meditação, leia Mateus 25, medite nessa palavra, medite na importância do azeite para a lâmpada. Que a paz de Deus esteja em vosso coração.